Que bom que você veio para esse nosso quarto encontro, para a quarta ministração da série Kryptonita. Veja bem, da mesma forma que o super-homem, aquele da DC Comics, ele ficava vulnerável, ele ficava fraco, quando exposto à kryptonita. Nós individualmente, ou nós coletivamente, nós como um corpo, como igreja, também ficamos vulneráveis, também ficamos fracos quando expostos à kryptonita espiritual. E o objetivo desta série é nos ajudar a identificar esta kryptonita espiritual. O objetivo desta série é nos dar ferramentas para que a gente possa destruir aquilo que tem roubado as nossas forças. A igreja, nós deveríamos estar dando muito mais frutos. Nós deveríamos estar causando um impacto muito maior nessa terra. Nós, como cidadãos dos céus, deveríamos representar melhor o reino do qual nós pertencemos. E por que isso não está acontecendo, Washington? Por causa da kryptonita espiritual. Porque tem algo nos deixando fracos, porque tem algo nos deixando vulneráveis. E é este algo que nós estamos tratando aqui durante esta série. E hoje não vai ser diferente. Para essa quarta ministração nós temos um tema também. O tema de hoje é Deus ou ídolos? Nós temos nos inclinado mais para Deus ou nós temos nos inclinado para os ídolos? O objetivo dessa ministração de hoje é nos ajudar a identificar para onde ou para quem nós temos nos inclinado, Deus ou ídolos? O nosso amado Jesus ou outros amores? Ou a gente está tentando agradar tanto a Deus como aos ídolos? Servir tanto a um como a outro? Eu já te adianto que isso não é possível, não dá para agradar dois amores. Ou agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada o um. E eu quero convidar você a assistir um vídeo comigo. Esse vídeo conta o episódio na vida de um casal recém-casado. O casal Justin e Angela. E eu quero que você preste atenção e já deixe o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida. A ministração já começou, não vai começar depois do vídeo não. E ela vai continuar durante o vídeo. Esse vídeo dura uns 4 minutos. Nós vamos assistir juntos. E já a gente continua conversando. Vamos lá? Solta o som aí, Diego. E o vídeo também. Aquele castelo. Sério? Não é legal? Te ensinaram como dobrar guardanapos. Isso. Bom, você não vai acreditar, mas eu sei fazer a dobradura do Opera House de Sydney. Eu não acredito em você. Não, eu faço mesmo. Peraí, que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar esse guardanapo. Eu tô muito ansiosa. Boa noite. Vocês já jantaram aqui antes? Já? Na verdade, esse é o nosso restaurante favorito. Bem-vindos de volta. Não, querida. Eu tenho quase certeza de que a gente nunca veio aqui. Que estranho. Sério? A gente nunca veio, não. Ai, espera um pouco, só um segundo. Não, tudo bem, pode olhar. Sem problema. O que o senhor deseja? Então, amigo, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou escolher esse salmão aqui, ó. Parece bem bom, Bom né? pedido, é um dos meus favoritos. Então, esse mesmo. Vai gostar. E para a senhora? Eu vou querer um filé mignon e o contrafilé de Nova York e 220 gramas de lombo. Ao ponto para mal passado, por favor. Perfeito. É uma ótima escolha. Obrigada. Vou trazer tudo em um instante para vocês. Meu amor, isso não é um pouco demais? Eu não tô pedindo só para uma, sabia? Espera aí, você tá me dizendo que a gente tá esperando? Ele vai chegar aqui logo. E é um menino? Caramba! Claro. Quer dizer, ai, meu Deus, isso é meio... ele tá ali agora. Espera. Oi. Bonjour. Desculpa, eu tô atrasado. Eu pedi pra você. Ai, obrigado, você me conhece tão bem. Desculpa, vocês
já se conhecem? Claro, ele é o meu namorado do ensino médio. O seu namorado do ensino médio? Meu amor, o que o seu namorado do ensino médio está fazendo aqui? Ai, por acaso eu cheguei numa hora ruim? Olha... Não, Sim. eu não tô entendendo qual é o problema aqui, Justin. Eu não consigo ver problema aqui. Espera aí, quem é você? Querido, para, você tá me envergonhando agora. Mas... Eu só quero que a gente possa ter uma noite legal no nosso restaurante favorito. olha, para começar, eu nunca vim nesse restaurante. Em segundo lugar, o que está acontecendo? Oi, querida, desculpa, tô atrasado. Perdi alguma coisa? Peraí, sério isso aí? Você tira a mão dela, tá bom, cara? E você... o que tá acontecendo? Ei, tá tudo bem, senta aí, tudo bem. Tá tudo bem. Obrigada. Ângela, isso é pegadinha, né? Você tá saindo com esses caras? Justin, eu conheço esses caras há mais tempo que a você. Espera, o quê? Você tá mesmo com ciúme agora? Ciúme? Ângela, se você esqueceu, a gente é casado. Tá bem. E a gente passa a maior parte do nosso tempo junto. Eu te amo. Mais do que a qualquer um dos meus outros namorados. É por isso que você vai ser sempre o meu favorito. O seu favorito. Aham. E eu preciso saber de mais alguém? Querida, algum problema por aqui? Não, peraí, o garçom também? Não, Denis, a gente Não, tá pera, bem. fala sério. Ótimo, a comida já tá vindo. Peraí, Muito Ângela, obrigado. De vê nada. só. Esses caras vão embora. E nós vamos conversar. Ou então acabou. Eu não posso acreditar nisso. Você tá sendo tão egoísta. Egoísta? Por que você tem que fazer tudo girar em torno do seu umbigo? Você arruinou o nosso restaurante favorito. Com licença. Me desculpem. Eu nunca vim aqui nesse restaurante. Aqui está. Obrigado. O salmão tá delicioso. Então, você a pediu em casamento aqui também? Tá bem. Bom apetite. Gente. Rapadura é doce, mas não é mole, não. O que eu vou comentar depois disso? Eu confesso a vocês que eu assisti esta cena, eu fiquei bem constrangido. Eu me coloquei no lugar do Justin e fiquei furioso. Eu me imaginei chegando em casa, encontrando a Mayara, se trocando, colocando uma bela roupa, um belo sapato, passando perfume, se maquiando. A Mayara nem costuma se maquiar para sair, mas ela está se maquiando hoje. E aí eu estou pensando, mas o que a gente combinou para hoje que eu não estou sabendo? E aí eu pergunto, Mayara, mas para onde que a gente vai? Eu esqueci de alguma coisa? Ela, não, eu vou sair com meu namorado. Nós vamos jantar, vamos dormir num hotel, amanhã cedo eu estou aqui. Pode deixar que eu trago o pão. Eu vou falar, você está louca? Você bebeu? Você está biruleibe? Que entorpecente você anda usando? Isso é inadmissível, é no mínimo absurdo. Imagine a noiva no dia do casamento, e aí no casamento chega um ex-namorado, e aí ela deixa o buquê com o noivo, e vai correndo e se joga nos braços do ex-namorado, senta no colo dele, beija ele na boca. Washington, isso é absurdo. Não é? Deixa eu te falar algo sobre a Ângela. A Ângela era uma mulher linda, como você viu. A Ângela era muito inteligente. A esposa do Justin, do vídeo que nós acabamos de assistir, era muito divertida. O Justin amava ela, ele falava, essa mulher me completa. A Ângela, ela amava mais o Justin do que os outros. Ela disse que ele era o favorito dela. E aí você vai olhar para mim e vai falar, Washington, mas e daí?
continua sendo absurdo. Pois é. E aí a gente lê esta frase: será que estamos tentando viver um relacionamento com Deus enquanto mantemos compromissos com outros amores? Porque essa é a atitude de muito cristão. Infelizmente, essa é a atitude de muito cristão com Deus. Eles querem se comprometer com Deus, mas não querem abandonar os seus ex-amores. Querem se relacionar com Deus, mas também querem se relacionar com os seus ídolos, com aquilo que compete com Deus em seus corações. E aí eu tenho que fazer essa pergunta de novo: será que estamos tentando viver um relacionamento com Deus enquanto mantemos compromissos com outros amores? E aí a gente tem que olhar para dentro de si e nos examinar. Eu achei um absurdo o que a Ângela estava fazendo com o Justin. Acha? Como pode uma coisa dessa? Só que, será que nós também não estamos fazendo isso com Deus? Vamos nos aprofundar um pouco mais neste problema. Pensa comigo em uma aliança quebrada. Por quê? Porque a relação entre Deus e o seu povo é uma aliança. Porque a relação entre Deus e nós, a igreja... Pode avançar, viu, Diego? Esta relação é como um casamento. A relação de Deus com a igreja é como um casamento. Inclusive a igreja, ela é chamada de a noiva. E a gente precisa refletir nisso. Porque o problema é que muitas vezes nós tentamos viver essa aliança com Deus mantendo os outros amores. E aí o que nós nos tornamos? Nos tornamos adúlteros. Nós queremos viver com Deus e com os ídolos que nós levantamos, que nós erigimos, que nós criamos. Infelizmente, quando nós tentamos viver uma relação dupla, ou tripla, ou sei lá, quantos amores tem envolvido, nós entramos num lugar de adultério. Adultério é traição. Adultério é quebrar a aliança. É negar a fidelidade que você assumiu. Então, Tiago, ele vai nos confrontar com relação a isso. Tiago, ele escreveu uma carta, uns 5 capítulos. E essa carta, ela foi dirigida a crentes. Essa carta que Tiago escreveu, ele escreveu para a igreja. Tanto que, ao ler esta carta, a gente vai perceber muitas vezes ele se dirigindo aos seus leitores como: queridos irmãos, amados irmãos, queridos irmãos, amados irmãos. E chega uma hora que ele fala assim: queridos irmãos. E fala, e daqui a pouco vem o versículo 4 de Tiago 4. Adúlteros! Isso ele está falando para crente. Isso ele está falando para a igreja. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele continua dizendo: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é forte, né? É uma declaração forte, que é dirigida à igreja. Adúlteros, vocês estão caçando amizade com o mundo. Enquanto fazem isso, não é que Deus se torna o inimigo de vocês, é que vocês se constituem inimigos de Deus. Vocês que se fazem inimigos de Deus. E eu creio que nenhum de nós quer estar nesta relação onde Deus é o meu inimigo. E esta palavra de Tiago para a igreja é para balançar a estrutura, é para balançar a base, é para chamar a atenção, é para balançar a árvore mesmo, na expectativa de que haja um retorno, de que haja um arrependimento, de que haja uma transformação. Não é simplesmente para ofender. É como um pai que fala com o filho de forma incisiva, de forma séria, com declarações fortes e até ameaças, mas o objetivo é bom, é porque ele ama o filho.
Nós costumamos também fazer declarações fortes nos nossos relacionamentos, aos nossos filhos. Fala mais alto, fala com mais firmeza, fala com certo nervosismo, faz uma ameaça, faz uma declaração mais forte. Por quê? Porque nós amamos aqueles seres humaninhos e nós queremos o bem deles. Então está lá a criança e você está mandando ela parar de riscar a parede, e ela não para de riscar a parede, e vai lá o pai: se você não parar de riscar, você vai apanhar. Nossa, irmão, que drástico, que drama. Só que, às vezes, nós falamos e não fazemos. Né? E criança, irmão, criança é engraçado, né? Criança, ela vai testando, né? Ela vai testando. Às vezes o pai fez uma ameaça para o filho, né? E tem aquele que testa o pai, que desobedece pelas costas. Mas tem os outros que é na frente mesmo, de forma sem vergonha. A Ana Luísa devia ter uns 6 anos, por aí, 7 anos de idade. Em cima do sofá, de pé. Aí vai lá eu: não quero de pé, pulando em cima do sofá, tá bom? E é com firmeza. Aí tá bom. Aí um dia a gente está lá no quarto. A Ana Luísa está onde? Na sala. Em cima do quê? Do sofá. Como? De pé. Eu não sei se a Ana Luísa estava pensando que ela era, sei lá, uma Daniela Santos? Fala o nome de alguém aí Daiane dos Santos? Se ela estava pensando que era Daiane dos Santos, fala outra aí, mano. Hã? Rebeca Andrade. Ela deu um duplo mortal carpado e caiu de testa na quina da mesa de centro de madeira. Aí sangue. Ela tinha sido avisada para não fazer aquilo, e foi fazer. Depois, se você for conversar com ela depois do culto, você vai ver, tem uma cicatriz aqui, ó. É um sinal. Um dia ela vai estar pregando e vai falar: tem um sinal aqui. Se você chegar mais pertinho, vai estar escrito assim: eu desobedeci meu pai. Só que tem aquelas outras crianças que desafiam na frente mesmo, né? E é na cara dura. Não faz mais. E está lá a criança fazendo. E o pai está lá ameaçando a criança. Não faz mais. A criança está lá em cima da mesinha de centro, de vidro. Aí a mãe está lá longe. Aí sai correndo desesperada: sai daí! Aí tira a criança de cima da mesinha de centro e fala: se você subir aqui de novo. Aí ela pensa: o que eu vou usar de declaração forte para ela não fazer mais isso? Porque se ela subir aí e esse negócio quebrar, ela vai se cortar todinha. Aí vai para a ameaça: se você subir aí de novo, nunca mais você vai ganhar pirulito. Mãe, você não vai cumprir essa promessa. Se você subir aí de novo, nunca mais eu te levo na casa da sua avó. Você sabe que corre um grande risco dessa criança te desobedecer, né? Igual a Ana Luísa me desobedeceu. Realmente, você nunca mais vai deixar a sua mãe ver a neta dela? Então a gente faz declarações fortes que às vezes a gente nem tem condição de cumprir. Mas é só no afã daquela criaturazinha parar de fazer aquilo, ou fazer a coisa certa. E a propósito, irmãos, se a nossa palavra não tem peso, né, a criança vai desafiar isso. E ela vai tentar descobrir o quanto vale a sua palavra. E muitas das vezes ela vai descobrir que a palavra não vale um nada. Meu pai, ele só fala. Meu pai é um bananão, né? Ele só ameaça, ele só grita e não faz nada. E aí o que acontece? O que acontece é que se essa criança não vai conseguir obedecer a você, que ela vê, como que ela vai obedecer a Deus que ela não vê? Então é papel seu, né, mostrar como que é esta paternidade, para que ela aprenda a se relacionar com Deus através de você. Mas eu não sei porque eu estou falando disso, porque esse não é o ponto aqui. O ponto é que nós falamos e às vezes não cumprimos. Só que Deus, gente,
Deus vela pela palavra dele, Deus zela pela palavra dele. Deus, ele faz com que a sua palavra seja cumprida. A palavra de Deus é totalmente confiável. E essa declaração aqui deveria estremecer as nossas bases. Por quê? Porque Deus é totalmente confiável. Há muitos pecados que um cônjuge pode cometer contra o outro. Pode mentir, pode maldizer, pode ser grosso, mas um dos mais severos, um dos piores, a meu ver, é o tal do adultério, é a tal da traição. E é sobre isso que Tiago está falando com a igreja. Vocês estão cometendo um dos mais severos pecados que pode ser cometido em uma relação. Você está traindo. Você entrou num lugar de adultério. E aí eu te pergunto, nós estamos realmente comprometidos com Deus? Você está realmente comprometido com Deus? Ou você só gosta da ideia de tê-lo em sua vida? Eu gosto da ideia de ter Deus, mas eu não vou abrir mão de nada disso aqui. Eu quero seguir com os dois amores, eu quero fazer igualzinho a Ângela fez. Só que não dá para fazer isso. Porque isso se constitui uma traição espiritual. Porque isso se constitui em um adultério espiritual. E deixa eu te falar um negócio. O adultério espiritual também pode ser chamado, sabe do quê? De idolatria. A traição, esse adultério espiritual é idolatria. Deus, ele diz para o povo de Israel em Jeremias capítulo 3:20, da mesma forma como uma mulher trai o marido, você tem sido infiel comigo, Israel. Da mesma forma que a mulher comete adultério, você, Israel, tem cometido adultério contra mim. Agora, o que Israel estava fazendo? Israel estava cometendo idolatria. Israel estava fazendo outras imagens e estava adorando essas imagens. Israel estava fazendo outros altares e sacrificando para outros deuses. Essa idolatria foi comparada com o adultério. Por isso que eu disse que o adultério espiritual também é idolatria. Só que deixa eu te falar uma coisa, idolatria não é apenas adoração a imagens, fazer esculturas. O que é idolatria? Idolatria também é tudo, na verdade, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em minha vida. Tá? Então, tudo o que toma o lugar de Deus em nossa vida é um ídolo, se constitui em um ídolo. Deus, ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, amém ou não amém? Tudo que passa, qualquer coisa que passa a ocupar um lugar de primazia em nossas vidas, se torna um ídolo. E aí eu repito a pergunta, tema dessa noite. E aí, irmão? É Deus ou os ídolos? Quem está ocupando ou o que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Quem tem primazia na sua vida? E eu trouxe uma pirâmide aqui para a gente conversar baseado nela, e chamei ela de pirâmide da traição espiritual. Então, veja que na base dessa pirâmide nós temos alguns pecados, pecados que Tiago denunciou em seu livro. Então, ali nós temos difamação, calúnia, inveja, ambição egoísta, desejos mundanos, e ele estava denunciando esses pecados, ele estava enxergando esses pecados onde? Na igreja, na vida dos queridos irmãos, na vida dos amados irmãos. Quando nós abrimos mão da palavra de Deus, de obedecer à revelação divina, e escolhemos qualquer, poderia ser vários outros pecados ali na base dessa pirâmide.
Nós estamos dizendo, Senhor, a tua palavra é boa, tá, mas eu prefiro isto aqui. O Senhor disse para eu não difamar. O Senhor disse para eu não caluniar, para eu não imputar crime a ninguém falsamente. O Senhor me disse para eu não ser invejoso. O Senhor me disse para que a minha ambição não seja egoísta. Mas eu quero tanto difamar essa pessoa, e a sua palavra vai ficar agora em stand-by, vai ficar um pouquinho abaixo disso, porque eu vou falar, porque eu vou maldizer, porque eu vou fofocar, porque eu vou caluniar, eu vou fazer isso, porque eu quero fazer isso. Quando nós agimos assim, nós estamos colocando esse pecado como prioridade em nossa vida, esta ação, esse comportamento como prioridade em nossa vida. Estamos dizendo, a palavra de Deus, tá, eu sei qual é, mas eu prefiro isso aqui nesse momento. E Tiago, ele está chamando a atenção de quem? Dos crentes. Gente, vocês estão difamando uns aos outros? Vocês estão caluniando uns aos outros? Vocês estão com inveja uns dos outros? Adúlteros! Vocês estão traindo o Senhor. Porque toda vez que você nega a palavra dele, você entra num relacionamento com aquele outro objetivo que você tem. Mas entender, irmão, que um pecado me coloca num lugar de rebeldia contra Deus, é fácil, né? Isso aqui é até chover no molhado. Só que subindo aqui a pirâmide, ali no meio da pirâmide, o que eu coloquei ali? Dinheiro. Austin, mas por que dinheiro faz parte da pirâmide da traição espiritual? Olha, trabalho, relacionamentos, entretenimento, redes sociais. Mas eu acho, não posso fazer nada disso, tudo isso é pecado? Nada disso é pecado em si mesmo. Não é sobre a coisa em si, é sobre a nossa relação com a coisa. Não é sobre o dinheiro, é sobre o amor ao dinheiro, entende? Não é sobre o trabalho, mas é sobre o fato de eu colocar o trabalho num lugar de prioridade, inclusive acima de Deus. Sabe o que poderia estar escrito ali também? Ministério. Porque há aqueles que, infelizmente, se dedicam tanto ao ministério, só que esquecem de Deus. Só que esquecem do relacionamento com Deus. Se deixar, ele passa 24 horas na igreja. Mas relacionar-se com Deus, não. Então o ministério acaba ocupando um lugar de primazia na vida daquela pessoa e às vezes se torna o ídolo daquela pessoa. O entretenimento, as redes sociais. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa na vida, domina sobre mim, aquilo ocupou o lugar de primazia na minha vida. Aquilo se tornou um ídolo. Então, quando eu me torno viciado em qualquer coisa, eu estou dizendo para a minha relação com Deus, isso aqui é mais importante do que o Senhor. Eu quero o Senhor, mas eu também quero isso. Entende? Eu gosto muito das redes sociais. Qual que é o problema disso? Nenhum. O problema é quando ela te domina. Mas eu não sou dominado pelas redes sociais. Então, tá bom. Não é? Então fica sem amanhã. Aí você vai ver. Se vai te dar abstinência, se vai dar tremedeira, eu não consigo. Irmãos, nós estamos falando de criptonita espiritual. E tem coisa que está nos tornando fracos. Mas ela não leva nome de pecado em si mesmo. Nem é pecado. Só que a nossa forma de se relacionar com aquela coisa torna aquela coisa um pecado. Se eu não me engano é Lucas capítulo 14, que conta a parábola do grande banquete. Aí um senhor serviu o grande banquete e falou para o servo, vai lá, vai chamar os convidados e fala para todo mundo que a mesa já está posta. Agora nós vamos comer, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar junto. Chama todo mundo para vir para a refeição com o Senhor. Aí sai o servo, aí vai na casa de um fulano, chegou a hora, o banquete já está pronto, a mesa já está posta e o Senhor está chamando você para participar do grande banquete.
Aí ele fala, então, cara, não vai dar para eu ir. Eu comprei um terreno e aí eu vou ter que ir lá dar uma olhada. Sabe como que é, né? Essas coisas, documento, cartório. Qual que é o problema de comprar um terreno? Qual que é o pecado? Nenhum. Onde está o problema? O problema é quando isso me impede de participar do grande banquete. Aí vai o servo na casa do outro, fulano, olha, já começou, a mesa já está posta, vamos para o grande banquete. Ele fala, então, cara, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que ir lá testar, eu preciso ver se está tudo certo, se está tudo funcionando, né? Eu preciso por causa da garantia, então, olha, eu não vou ir no grande banquete. Qual que é o problema, irmão, de aumentar seus negócios? Qual que é o problema de comprar trator novo? Qual que é o problema de comprar caminhão novo? Qual que é o problema de comprar máquinas novas? Nenhum. E é na nossa história, qual que é o problema? O problema é quando essa nova aquisição te impede de participar do banquete do Senhor. Aí o servo vai na casa do outro e fala, fulano, vamos lá, a mesa já está posta. Ele fala, então, cara, eu acabei de casar, e sabe como é que é, a mulher está aí, né? E, cara, eu não vou não, fala que eu não vou. Qual que é o pecado em casar? Nenhum. Você já entendeu o que eu estou querendo falar, né? O problema é quando aquilo, eu pego o meu relacionamento, o meu amorzinho, e coloco acima de Deus. É sempre Deus em primeiro lugar. Em Deus em primeiro lugar, família depois. Trabalho depois. Ministério depois. Não dá para inverter essas ordens. Então, essa pirâmide, ela vai nos trazer esse entendimento. E lá no topo está o eu, né? Está o ego, das minhas vontades. Está os meus prazeres. E aí, eu me importo mais com aquilo que eu quero do que com aquilo que Deus disse. Daí eu dou mais valor para as minhas vontades do que para a vontade do Senhor. Para aquilo que eu disse do que para aquilo que Ele disse. A gente entra na traição espiritual. Cabe a nós escolhermos o caminho de fidelidade a Deus. Cabe a mim e a você escolhermos permanecer fiéis a Deus. Imagine que você está na frente de 2 estradas, 2 caminhos. Aí, de um lado, pode avançar, Diego. Do lado esquerdo, você tem lá, ó, aquela estrada, prazer, sucesso, riquezas, popularidade. E à sua direita você tem Deus. E só Deus. Aí, olhando para esses 2 caminhos, qual que você escolhe? Da direita ou da esquerda? Né? Washington, é claro que eu tenho que escolher o da direita. É Deus, né? Acima de tudo. Agora eu refaço a pergunta. Em seu dia a dia, na sua rotina, qual caminho você tem escolhido? Então, olhando para dentro de si, refletindo, examinando-se, qual é o caminho? No seu dia a dia, qual o caminho que você realmente tem escolhido? Direita ou esquerda? Nós estamos tentando identificar a criptonita espiritual, porque a gente precisa destruir aquilo que tem roubado a nossa força. Irmão, não há problema em correr atrás de algumas coisas. Não há problema em correr atrás, por exemplo, de dinheiro. Qual que é o problema? O problema é quando isso vem em primeiro lugar na minha vida. O problema é quando isso vem antes de Deus em minha vida. O problema é quem vem em primeiro lugar na minha vida. E Jesus disse assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Gente, as demais coisas, as coisas que o Senhor achar que é conveniente, elas vos serão acrescentadas. Irmão, Deus, Ele almeja o melhor para os seus filhos.
A gente não pode esquecer disso em momento nenhum. O que a gente precisa entender é que a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas a nossa é falha. E cabe a nós também entender que o mundo é um amante sedutor. E ele vai ficar o tempo inteiro ofertando prazer a nós. Ele vai tentar nos convencer o tempo inteiro de que aquilo que ele tem é melhor do que aquilo que Deus tem para nós. É como a serpente no jardim do Éden tentando e enganando a Eva. Eva chegou ao ponto de acreditar que a palavra da serpente era melhor e mais confiável do que a palavra de Deus. E o mundo está o tempo inteiro tentando nos convencer disso, e às vezes a gente acredita, e a gente vai atrás daquilo, ao invés de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que a gente precisa dizer para nós, frequentemente? A gente precisa dizer assim, ó, não há nada de bom para mim fora de Deus. Eu preciso acordar e dizer, não há nada de bom para mim fora de Deus. Eu vou sair, eu vou para a rua, e aí vai vir as propostas, e aí vai vir as tentações, eu vou dizer, não há nada de bom para mim fora de Deus. Aí vai vir as ideias de lucro, enganando, e aí eu vou dizer, não há nada de bom para mim fora de Deus. E aí vai vir uma proposta indecente, eu vou dizer, não há nada de bom para mim fora de Deus. E eu vou declarando que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa que aparecer na minha vida, por melhor que pareça, por mais divertido que soe, que seja, por mais engraçado, por mais popular, por mais lucrativo que aquela proposta pareça, não há nada de bom para mim fora de Deus. Se for contrário, a palavra escrita, sabe qual vai ser o final? O final vai ser a morte. Salomão disse em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, o nosso coração é enganoso, gente. A gente acha que a gente está arrebentando, que a gente tem razão, que tudo faz sentido. O que faz sentido mesmo é a palavra de Deus. O que é totalmente confiável é a palavra de Deus. O meu coração não é. E às vezes eu estou achando que o caminho, não, eu vou arrebentar. O final daquilo vai ser morte. Pode até me dar um prazer momentâneo, mas o final daquilo vai ser morte. Então, qual caminho nós vamos escolher? Nós temos sido fiéis a Deus ou estamos flertando com o mundo, né? E olha esse texto aqui, ó, Tiago 4,3: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O problema não é pedir. O problema é pedir mal. E o que é pedir mal? É quando você pede para esbanjar em vossos prazeres. Onde está o problema? O problema está na motivação. O que te leva a buscar aquilo? O que te leva a pedir aquilo? Qual que é a sua motivação? O problema está aí. E aí depois desse versículo aqui, é que vem aquele outro que nós lemos. Adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Então ele vai vincular essa amizade com o mundo com essa busca por prazeres. Vai vincular isso com a motivação errada. E a motivação errada tem sido a criptonita de muita gente. Porque você está pedindo, você está orando, mas por que você está pedindo isso? Para que você quer isso? Analise o seu coração, qual que é a motivação? Eu quero mostrar para ela que eu posso. Motivação errada, queridona. Eu quero mostrar para minha família que eu consigo. É só isso. Eu quero que morram de inveja de mim. E eu vou cantar um dia, tem sabor de mel. Motivação errada. Então, é isso que Tiago está denunciando aqui.
Como é que andam as nossas motivações? Porque talvez sejam elas o nosso calcanhar de Aquiles, sejam elas que estejam nos atrasando. E aí a gente precisa nos alinhar com isso. E eu fiz uma pergunta agora há pouco. Nós temos sido fiéis a Deus ou estamos flertando com o mundo? Eu quero encerrar essa ministração dando alguns passos para renovarmos a aliança. São 3 passos que eu anotei aqui. O objetivo é falarmos sobre como a gente pode renovar essa aliança. Se você olhar para dentro de si e perceber que, meu Deus, eu estou flertando com o mundo. Eu estou tentando seguir a minha vida amando a Deus e amando outros, com mais de um amor. E eu tenho entendido que isso não está certo. Eu tenho entendido que isso está enfraquecendo não apenas a mim, mas também a igreja, o corpo de Cristo. Então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso renovar esta aliança que foi quebrada. Eu não quero mais viver como a Ângela, traindo o Justin e achando que está tudo bem, e achando que o errado era ele, porque ele estava olhando só para o umbigo dele. Deus é um Deus ciumento, e Deus quer um relacionamento exclusivo comigo. Deus quer um relacionamento exclusivo com você. E se Deus não estiver no primeiro lugar em nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. Então, qual que é o primeiro passo? É identificar os seus ídolos. E nós falamos disso o tempo inteiro. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que ocupa mais espaço em meu coração. O que realmente ocupa o meu tempo. Qual que é a minha dedicação para aquela coisa. É exames, é análise. E é uma análise em oração, é pedindo ao Espírito Santo para trazer esta revelação, para que você possa reconhecer e entender aquilo que tem ocupado lugar no seu coração e está competindo com Deus. Eu falei de várias coisas aqui que nem pecados são, mas quando elas ocupam um lugar acima de Deus, elas se tornam pecado. Nós nos tornamos idólatras ou adúlteros, como Tiago ele declarou. Existe algo, irmãos, que se Deus nos pedisse para abandonar, será que seria difícil demais? Será que você consegue olhar para algo em sua vida que você reconhece que, meu Deus, isso aqui eu não consigo abandonar? Talvez seja isso, justamente isso que esteja te atrasando. E você poderia estar voando, estar em lugares altos em Deus, mas por causa daquilo que se tornou o seu ídolo, você tem andado prostrado, lento, devagar. Então, primeira coisa, o que eu faço? Eu preciso identificar os meus ídolos. Eu fui citando um monte de coisa aqui que pode ser, mas só você que pode olhar para dentro de si, ou talvez alguém muito perto de você, que te conhece, pode conversar sobre isso com você. A ponto de que, se há algum ídolo em sua vida, você consiga identificar e anotar, entender, isso aqui é um problema em minha vida e eu vou lidar com essa criptonita espiritual. Eu preciso destruir isso porque isso tem roubado a minha força. O segundo passo é arrepender-se e voltar-se ao primeiro amor. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Sabe, esse caminho de cima é para baixo, como alguém disse. É através da humilhação, é através do quebrantamento, porque Deus ele não nega, Ele não dispensa um espírito quebrantado, um coração que se humilha perante Ele. Então, eu preciso me arrepender para que eu possa voltar ao primeiro amor. Tiago, ele disse no capítulo 4, no versículo 8, que, gente, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Depois de Tiago chamar a atenção, depois de Tiago falar, adúlteros, vocês estão se tornando inimigos de Deus. O que Tiago quer com tudo isso? Ele quer a restauração do povo. O que Deus quer através dessa revelação? Ele quer a restauração do seu povo, a restauração da aliança. Então, chegai-vos, pois, a Deus, deste passo em direção a Deus, e Deus se chegará a vós. Todos esses textos que nós estamos citando, que eu estou citando aqui hoje, vão estar no último slide, que o Diego vai deixar um tempinho ali depois, para quem quiser anotar, ou tirar uma foto desses textos. Mas esse é importante, irmãos. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
E terceiro, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar. É tudo que nós falamos aqui hoje e eu estou trazendo apenas um resumo. Então, em primeiro lugar, identifique os seus ídolos. Segundo, arrependa-se, volte ao primeiro amor. E terceiro, coloque Deus em primeiro lugar, sempre. É uma análise sincera perguntando para si, Deus está em primeiro lugar? A palavra de Deus é o que tem mais importância para mim ou não? Porque Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Então avalie a sua vida e pergunte, existem outros amores? E às vezes a gente precisa tomar uma decisão drástica, sabe? Porque dependendo da situação que eu estou, só uma ação drástica para me colocar no caminho de volta. Só uma decisão séria para me colocar no caminho de volta. Tem uma história, gente, Números capítulo 25, e eu vou encerrar com essa história. Essa história diz que o povo de Israel pecou contra Deus. Mas o que eles fizeram? Os homens eles começaram a se relacionar com as midianitas. E aí essas mulheres, midianitas, moabitas, levaram o povo, levaram os homens a adorar um Deus chamado Baal Peor. E o que estava acontecendo? Aqueles homens que deveriam adorar a Deus e somente a Deus, agora, além de estar cometendo imoralidades sexuais, eles estavam também adorando um outro Deus chamado Baal Peor. Irmão, quando Deus viu esse adultério, quando Deus viu essa traição, Ele liberou uma praga sobre o povo de Israel. Lembra daquela posição que a gente, quando se torna adúlteros, a gente assume essa posição de inimigos de Deus? Israel fez isso muitas vezes. E nesse episódio de Números capítulo 25, eu nem coloquei esse texto ali, né? Não estava no script falar. Mas, quando Deus libera a praga sobre o povo dele, é triste falar isso, né? Deus libera uma praga sobre o povo dele. O povo foi exposto àquela criptonita espiritual, e o povo se tornou fraco, o povo se tornou doente. E a Bíblia diz que muitos começaram a morrer, muitos que nem tinham cometido nada, não tinha pecado, mas fazia parte do corpo, estavam sofrendo, estavam morrendo também. Daí o que Moisés faz? Moisés fala, traga os líderes aqui, porque o que vocês fizeram é inadmissível, nós vamos enforcá-los. E aí ele começa a enforcar. E dali a pouco ele fala, eu quero que traga aqui todos os homens que cometeram tal atrocidade, tal pecado, cometeram imoralidade sexual, todos os homens que começaram a adorar a Baal Peor, porque nós vamos matá-los. E alguns estavam prostrados, chorando, na porta da tenda, enquanto tudo isso estava acontecendo. Aí, gente, um infeliz chamado Zinri, ele passa no meio daquele caos todo, gente chorando, a praga comendo solta, gente enforcada, gente chorando, Moisés chamando a atenção do povo, aí o infeliz passa grudado, agarrado com uma midianita. Aí ele entra na tenda dele, todo mundo olhando aquela situação, mas como assim? Tá, a turma está chorando por causa disso, tem gente morrendo por causa disso, e o infeliz passa aqui no meio de todo mundo, na maior cara de pau, grudado com essa midianita aí, e vai para a tenda dele. Aí um homem chamado Finéias pega uma lança, ele fala, não vou deixar isso barato. Olha o caos que nós estamos passando, e esse infeliz passa aqui assim. Não, ele pega a lança, entra na tenda, onde estavam os dois lá, não sei se eles estavam de pé, eu só sei que eles estavam grudados, um em cima do outro, não sei. Só sei que ele pega a lança, irmãos, e com um golpe só, ele atravessa os dois no ventre. E o que aconteceu, eu acho assim, que ele matou os dois com a lança. A praga cessou. Por isso que eu disse que às vezes a gente precisa tomar atitudes drásticas. Se você quer restaurar a aliança, pode ser que você precisa tomar uma decisão drástica. Pode ser que você tenha que cortar alguém da sua vida. Pode ser que você tenha que dizer para aquela pessoa que não sai da sua casa, olha,
você não é mais bem-vindo aqui. Porque você vai olhar para dentro de si, para a sua relação, para a sua vida, e vai perceber, isso está me causando um mal terrível. Isso está me colocando, esta relação está me colocando em inimizade contra Deus. Você vai ter que olhar para a sua roda de amigo e vai falar, gente, não dá mais. Ah, vem para cá. Sinto muito, não quero mais. Porque essa roda de amigo me colocou em inimizade contra Deus. Estou dizendo, talvez você vai ter que pegar a lança e vai ter que furar uns 2 ou 3. Literalmente, não faz isso literalmente não, senão você vai ser preso, tá? Mas talvez nós precisamos tomar atitudes drásticas com relação a algumas coisas. Por quê? Porque o que é mais importante e prioritário em nossas vidas é a relação com Deus. Amém? Então, eu quero orar com vocês nesse momento. E encerrar essa ministração com esta oração. Ore pedindo a Deus que Ele revele o que tem tomado lugar, o lugar dEle em seu coração. Fale com Ele agora, decida hoje restaurar a sua fidelidade com Ele. E lembre-se, ou nós somos inteiramente de Deus, ou não somos dEle. Se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não estará em lugar nenhum. Pai, no nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor. Essa é uma mensagem dura, Senhor, mas nós precisamos identificar a criptonita espiritual, Senhor, que tem nos enfraquecido. E esse diagnóstico não é fácil, nunca é fácil, Deus, identificar uma doença. Mas é preciso, Senhor, porque senão ela não vai ser tratada. E nós estamos aqui, Senhor, passando por isso, por Tua vontade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, o Teu favor para as nossas vidas. O Senhor nos disse, chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. Nós queremos, Senhor, voltar a esse lugar de primeiro amor. Nós queremos que o Senhor seja o único amor em nossas vidas. Não queremos ter outros amores. Não queremos ídolos. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro por meus irmãos que aqui estão. E clamo o Teu favor sobre cada um deles. Abra os olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Deus, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, corresponder com o Senhor. Nós queremos ser uma igreja forte. Nós queremos, Senhor, representar adequadamente os céus aqui na terra. Faça em nós a Tua vontade, Senhor. Trate conosco, Espírito Santo. Revela o que tem nos atrasado. Revela o que tem se tornado ídolo em nossas vidas. E nos ajude a vencê-los. E nos ajude a voltar para Ti. E nos dê força para tomarmos as decisões drásticas que nós vamos precisar tomar. Mas no nome de Jesus Cristo nós vamos tomar para glorificar o Teu nome. Essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Guarde essa palavra. Eu não quero que isso seja um peso, mas saiba que é um pai que ama os filhos, que está fazendo declarações fortes porque quer que os filhos se deem bem. E é isso que o Senhor espera e quer de nós. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção. Em nome de Jesus, se você quiser, dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém?